principais vias expressas do Rio de Janeiro e do país, planejada quando a cidade ainda era a capital federal. Eu levanto às 2h30 da manhã e chego aqui 3h30, 20 para as 4. Acontece de tudo aqui, desde acidentes, a assalto. Caminho estratégico para motoristas e passageiros que circulam entre as zonas oeste e central da cidade. E para quem tem como origem ou destino a Costa Verde, a região serrana e a Baixada Fluminense. Foi por muitos anos a entrada do Rio de Janeiro. Então ela é o principal polo, gerador de tráfego do Rio, Esta é a Avenida Brasil. Mas é a via muito importante pra gente, que corta tudo, os principais bairros. O Câmara Rio Reportagem Especial vai circular pela história e pelas problemáticas dessa avenida com quase 60 quilômetros de extensão. Como é a rotina dos usuários? É muito raro a gente pegar ônibus vazio, quando a gente pega ônibus cheio é muito lotado, pior ainda. Todo dia eu me atraso. Quais cuidados a Avenida Brasil tem recebido desde a sua inauguração em 1946? Acabou ficando muito usada e acabou ficando saturada. A Avenida Brasil não foi alargada. O que nós temos aqui é um estrangulamento das faixas de rodagem. A Avenida Brasil, ela não está na pauta de oportunidades da indústria da construção civil, mas isso não é motivo de desesperança. Descubra agora nessa viagem com a gente. A Avenida Brasil, ela é um corredor importante no Rio de Janeiro. Sempre foi, muito antes até da existência das linhas expressas, como a linha vermelha, a linha amarela. Ela é uma via que liga toda aquela região, até da Zona Oeste para o centro do Rio de Janeiro e foi por muitos anos a entrada do Rio de Janeiro. Há quem divida a cidade do Rio de Janeiro em duas. A do litoral, com a menor parte da população e com foco no turismo, e a da Avenida Brasil, que abrange a maior parte da população, mais de 5,5 milhões de pessoas. Neste caso, a linha divisória seria essa região portuária, onde, aliás, a Avenida Brasil começa, a área mais degradada atualmente. Quem tem um pouco mais de recurso vai acabar morando no litoral, porque é a moda, é um lugar mais bonito. E a conexão com os estados, principalmente Minas e São Paulo, vai estender uma faixa que, num primeiro momento, ela é ocupada pelas linhas férreas e, posteriormente, vamos receber exatamente a Avenida Brasil como uma conexão de carga, uma conexão de pessoas. Esse é Carlos Murdock, arquiteto e urbanista. Ele topou embarcar com a gente num passeio pela Brasil. O professor Murdock tem um trabalho que divide a Avenida Brasil em 4 áreas estratégicas. A primeira vai do Porto ao Trevo das Missões. A segunda é desse mesmo trevo até a Vila Militar, próximo a Deodoro. A terceira área concentra apenas esse espaço ocupado pelos militares. E a quarta e última abrange da Vila Militar a Santa Cruz. A nossa primeira parada foi no bairro do Caju. Ele era muito ocupado, muito denso, tanto por pessoas, nós tínhamos moradias aqui. Nós podemos observar aqui atrás de mim uma série de superposições de elevados. Isto foi um processo natural, uma consequência da necessidade de interligação, porém entendemos que viadutos, eles funcionam, eles espantam as atividades. Essa parte poderia acolher residências, oficinas, depósitos, plantas industriais, mas agora precisa de melhorias urbanas. A Avenida Brasil, quando ela corta a cidade, ela isola a região do Caju, que tem 2 vocações. Além da expansão natural do porto, nós temos no Caju que incentivar um supercentro, um polo tecnológico de reciclagem, até pela proximidade com o FRJ. Hoje, infelizmente, a Avenida Brasil, ela não está na pauta de oportunidades da indústria da construção civil em função da degradação que ela sofreu nesses últimos anos. Mas isso não é motivo de desesperança.
Pelo contrário, nós temos exemplos práticos na cidade do Rio de Janeiro que também não faziam parte do radar da indústria da construção civil e hoje vivem uma nova realidade. Por exemplo, o Porto Maravilha. Segunda parada, Guadalupe, bem na fronteira com Deodoro. Nessa área, o desenvolvimento demorou a chegar também pela ausência de comércio. Ele se caracteriza pelo seguinte, por pequenos loteamentos ou médios loteamentos, predominantemente de uma forma utilizada por população de uma classe menos abastada e como dormitório, ou seja, nenhuma atividade econômica forte. De um lado, nós temos principalmente esses empreendimentos, conjuntos habitacionais e alguns, inclusive, de boa qualidade, como esse que está justamente atrás de mim, e do outro lado vamos ter várias entidades, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. Um pouco mais adiante está a Vila Militar, planejada em 1904. Uma área de respiro, segundo o arquiteto, com características próprias que nada lembram as demais partes da Via Expressa. Ela promove uma paisagem, uma quebra da paisagem da Avenida Brasil. Aqui conseguimos olhar as montanhas, conseguimos olhar os vazios de uma área completamente estabilizada e pacificada pela atividade militar. Última visita, Zona Oeste. Esse trecho é marcado por moradias populares, loteamentos, ocupação desordenada e pela falta de serviços, que obriga os moradores a se deslocarem por longas distâncias. Para cá vieram famílias removidas de comunidades do centro e zona sul da cidade. Mesmo assim, as perspectivas para o futuro da região são positivas. É uma região com extremo potencial, a tendência é crescer, porque Campo Grande, Santa Cruz e arredores irá se transformar num grande subcentro urbano por causa da vocação e do potencial econômico. Para entender a história da Avenida Brasil, é preciso voltar no tempo. Mais precisamente em 1910, quando ela começou a ser planejada. A cidade do Rio de Janeiro ainda era a capital do país. O nome da via foi dado por Getúlio Vargas e a ideia inicial era que ela fosse uma extensão para Petrópolis. Pensar em soluções para a Avenida Brasil implica necessariamente melhorar a segurança da via. Pelo menos é o que dizem os usuários e especialistas. O projeto previa 3 pontos estratégicos. Primeiro, a capital federal, que era no Rio de Janeiro. Depois, ligar o Rio a São Paulo, né? Uma cidade que estava crescendo muito nos anos 40 e 50. E ligar Petrópolis, que era a cidade imperial, né? Que tinha todo aquele passado. Existia, inclusive, um planejamento internacional para a Via Expressa. Se pensava de fazer uma estrada pan-americana, ligando várias capitais da América Latina. Alguns trechos dessa estrada existem hoje, não aqui, mas em outros países da América Latina. Mas só para dizer que ela teve essa importância nacional, local, nacional e transnacional. O Renato é arquiteto, urbanista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Há exatos 34 anos, ele usa a Avenida Brasil para chegar ao trabalho. O castelo centenário da Fiocruz, que já tinha sido erguido na região de Manguinhos quando a Brasil foi construída. Aliás, a abertura de uma via de acesso à fundação era uma antiga demanda dos pesquisadores. E o elo Fiocruz-Avenida Brasil, além da rotina diária de Renato no trânsito, acabaram se tornando uma tese acadêmica. Eu vinha da Zona Sul, saltava aqui em frente, onde é a Vila do João, atravessava a passarela e depois entrava para Fiocruz. Depois de um tempo, eu acabei ficando preguiçoso e passei a vir de carro, né? Aí eu pego o trânsito todo dia, principalmente na volta, né, quando a gente passa aí pelo viaduto Bom Sucesso. A Via Expressa vai do centro a Santa Cruz. Em seus 58 quilômetros de extensão, passa por cerca de 30 bairros. É a maior do país. No total, mais de 2 milhões de pessoas moram neste percurso.
ela pega diversos bairros importantes, como Penha, como pega o pessoal da Baixada, pessoal que vem de Caxias, São João de Meriti, pessoal que vem da Dutra também, de Nova Iguaçu. Então ela vai acomodando diversas fluxos, né? Diversas pessoas que vêm de todos os lugares e concentra na Avenida Brasil e vem para o centro do Rio. Então ela é o principal polo, né, gerador de tráfego do Rio. Né? Por aqui passam 180 mil veículos por dia. Na época da inauguração, 4 mil eram aguardados por hora nos dois sentidos. Quando ela foi aberta, se calculava que os carros iam atingir a incrível velocidade de 60 km por hora. Hoje em dia, se você passar de 60 km, lamba os beijos, né? Então, assim, ela acabou ficando muito usada e acabou ficando saturada. Trânsito, trânsito e trânsito. Essa é a dura realidade de quem precisa passar todos os dias pela Avenida Brasil, principalmente nos horários de maior movimento. Como a principal via expressa do município se tornou uma dor de cabeça para os cariocas. Hoje somam-se aos carros, ônibus e caminhões muitas motos e em breve virá o BRT. A promessa é que o BRT Transbrasil encurte o tempo de viagem de quem usa o transporte coletivo. Essa obra, aliás, estreitou parte das pistas centrais da Brasil. E há 9 anos gera muitos transtornos para os usuários. As faixas seletivas, por exemplo, chegaram a ser desativadas. Voltaram recentemente, mas grande parte da massa de passageiros que viaja nos ônibus comuns reclama de poucos carros expressos circulando. Sexta-feira de sorte, hein, gente? O Sandro passa diariamente pela via e sente na pele a irregularidade do serviço de transporte. 5 da manhã consegui pegar um ônibus lá em Campo Grande. Então fiz a integração. Ali em Bangu eu peguei o 369 Expresso Bangu Candelária. 5h43 ele pegou a seletiva, foram 25 minutos pela seletiva e agora são 6h20 da manhã e eu estou descendo aqui no meu ponto. Obrigado, irmão! Então, menos de 1h30 de Bangu até o centro da cidade. A sorte da ida não se repetiu na volta. E finalmente, depois de 1h20, eis que eu consegui pegar um ônibus rápido, linha 124, que vai até Nilópolis. E aí eu vou pegar a seletiva, mas vou descer lá em Guadalupe, né? Chegando ali em Guadalupe eu pego um para Campo Grande. Lembrando, 1h20. A reclamação é geral. É muito raro a gente pegar ônibus vazio, quando a gente pega ônibus cheio, é muito lotado, pior ainda. O ônibus normalmente está sempre lotado, todos, não tem exceção, todo dia eu me atraso. O trânsito caótico não é uma novidade para os especialistas, e muito menos para quem usa a via expressa regularmente. É muito engarrafamento, muito trânsito, congestionamento, dificulta bastante. Mas é a via muito importante pra gente, que corta tudo, os principais bairros. A linha vermelha foi projetada para deixar o trânsito da Avenida Brasil menos tumultuado. Ela começou a ser idealizada no final da década de 60. No entanto, as obras começaram em 85 e foram finalizadas 7 anos depois. Como são duas vias, agora, uma linha expressa e uma via também expressa com a Avenida Brasil, de grande demanda, corredor de grande demanda, ela começou a carecer de um transporte de alta capacidade, né? E não conseguia dar conta, por quê? Porque os ônibus, nas suas marginais, não davam conta de transportar as pessoas.
E a linha vermelha ficou para os veículos, né, e algumas linhas de ônibus interestaduais. Com o passar do tempo, aumentou a quantidade de veículos novamente, a linha vermelha não dá mais vazão, a Avenida Brasil também não dá. O BRT é a aposta mais recente. O BRT ele foi colocado ali para ser um transporte de alta capacidade indevidamente, porque ele é um transporte de média para baixa capacidade. Seria de média capacidade se ele tiver vias duplas, com ultrapassagem nas estações, com uma boa frequência de ônibus, então ele poderia transportar, mas mesmo assim ele vai recair no mesmo problema dos BRTs Transcarioca, o BRT Transoeste, onde aquelas superlotações acontecem. Não há uma frequência, não há uma integração física e tarifária que venha escoar bem todo aquele fluxo de pessoas. Se você observar, o BRT ele vai passar por cima de 3 ramais ferroviários. E nós não observamos nenhum tipo de conectividade, ou seja, quem está se deslocando, principalmente ali da Baixada Fluminense através de trem, não vai poder usufruir também do BRT, que seria uma ótima possibilidade. Eu prevejo uma piora substancial no trânsito, porque a Avenida Brasil não foi alargada. O que nós temos aqui é um estrangulamento das faixas de rodagem. A vida de muita gente passa por aqui. A rotina de embarques e desembarques impulsionou o crescimento de um mercado informal. É muito comum encontrar barracas improvisadas, principalmente de alimentos e bebidas, nos pontos de ônibus. O Carlos trabalha 12 horas por dia em uma delas. A sua jornada começa às 7 da manhã e já dura 4 anos. Acontece de tudo aqui, desde acidente, assalto, mas também tem as pessoas de bem, a gente conversa muito com as pessoas aqui, as pessoas se sentem à vontade aqui de ficar perto da gente. Há muito mais tempo, 35 anos, a Marinete segue uma rotina bem parecida. Eu levanto às 2h30 da manhã e chego aqui 3h30, 20 para as 4. A barraca da Marinete fica em um ponto de ônibus no Caju e ela já conseguiu uma clientela fiel. É o pessoal da Baixada que desce aqui 4 horas da manhã para tomar o café da manhã comigo. Eu tenho salgadinho, doces, balas, café da manhã. No próximo programa, nós vamos abordar como aconteceu o processo de ocupação da Avenida Brasil. Também vamos mostrar os principais polos comerciais e, sobretudo, as soluções. A Câmara Municipal, por exemplo, tem uma comissão de representação para discutir propostas de revitalização da Via Expressa. Não tem via mais importante na nossa cidade do que a Avenida Brasil. Então o que a gente pede aqui ao poder público, tanto executivo quanto legislativo, é que aproveite essa oportunidade da discussão do plano diretor e olhe a Avenida Brasil como uma oportunidade de adensamento. O adensamento ele vai trazer mais oportunidade de moradia, ele traz mais segurança para as pessoas, que na hora que você tem gente morando, gente circulando, você tem uma segurança maior do entorno desses empreendimentos. Quando você tem um adensamento e você gera mais oportunidade de moradia, aumenta então a oferta, consequentemente o preço diminui, então você consegue trazer gente que hoje mora mais distante para mais próximo do trabalho. As soluções não aparecem de um dia para o outro, é uma questão toda de planejamento de transporte, planejamento urbanístico, de uso do solo. E como é que você vai resolver isso aí antes de quantas décadas? Como é que você vai desfavelizar? Como é que você vai revitalizar, proporcionando moradias, atrair de novo indústrias, comércios? E quer dizer, é uma situação difícil, né? Eu vejo assim. Entendemos que a conexão entre a cidade tradicional, centralizada do Rio, junto com o Barra da Tijuca e a região da Zona Oeste, ela é essencial. E a Avenida Brasil é a artéria pela qual essa conexão vai acontecer. Portanto, a Avenida Brasil é vida carioca. Tudo para deixar a rodovia melhor para os cariocas. O Câmara Rio Reportagem Especial fica por aqui. Você pode assistir esse e outros programas em câmara.rio no YouTube ou nas nossas redes sociais.
Obrigada pela companhia. Tchau.